Olá, somos do grupo Anciarte. Eu me chamo Ana Clara Stauch. Meu nome é Thaisa Freitas. Eu sou a Flávia Deló. Bom, e eu sou a Lara Galindo. Nós estamos reunidas hoje trazendo um assunto ansiedade e também a discussão sobre a arte em seu tratamento. Escolhemos esse tema pelo momento difícil que estamos passando. O número de pessoas ansiosas vem crescendo cada vez mais nesse isolamento social, principalmente pelo fato de que coisas que costumávamos relevar momentaneamente, agora somos obrigados a lidar. Foi nesse contexto que teve início o projeto Inspira, criado pelas amigas Mariana Barbosa Pereira e Laura Pina, com o intuito de debater e desmistificar a ansiedade, por meio de textos, desabafos e principalmente ilustrações. As duas lidam com a ansiedade há anos e sempre compartilhavam suas aflições, o que de certa forma ajudava a aliviar toda a situação. Hoje, o projeto, que ganha forma no Instagram, conta com mais de 1.500 seguidores e já até mesmo promoveu um concurso de ilustração aberto a todo o público. Dentre as várias ilustrações divulgadas pelas meninas, uma especial nos chamou a atenção. Essa representa os diversos moldes que a ansiedade assume dentro de cada um de nós. O que esses moldes são? E necessariamente eles vão sempre nos trazer algo negativo? Esses moldes representam as diferentes maneiras pelas quais a ansiedade pode se manifestar, variando de pessoa para pessoa. Em alguns, ela pode se revelar na forma de, por exemplo, náuseas constantes, falta de ar, perda ou aumento do apetite, ou simplesmente como aquele conhecido friozinho na barriga, acompanhado das famosas borboletas no estômago. Essas duas últimas formas geralmente indicam uma boa ansiedade. Mas para entender melhor toda essa história, gostaríamos de convidar a estudante de psicologia Yara Gabriela. Existem vários tipos de ansiedade. E na verdade, a gente pode relacionar a ansiedade pegando uma régua e separando essa régua no meio. A ansiedade, se ela é de menos, ela é ruim, e se ela é de mais, também é ruim. Então ela tem que estar no meio de uma forma equilibrada. Por quê? Se você tem ansiedade de menos, você não vai conseguir reagir de uma boa forma a coisas novas que você vai estar exposto, a estímulos diferentes que você está exposto. Por exemplo, se você vai apresentar um trabalho, usando isso mesmo do trabalho, se você vai apresentar um trabalho, é natural do corpo e é bom para o cérebro sentir aquele friozinho na barriga, sentir aquele nervoso que é saudável, que libera serotonina do corpo, e aí a partir disso o corpo ele sente uma sensação de prazer, e isso é saudável e é bom. Porém, existem aqueles tipos de ansiedade que passam desse meio de equilíbrio. Quando eles passam desse meio de equilíbrio, elas são demais. Então, ao invés de o corpo sentir um nervoso saudável, ao invés de o corpo reagir de uma forma saudável, ele vai reagir negativamente. Como? Quando a ansiedade é demais, ela pode fazer desmaiar, ela pode fazer dar tontura, ela pode dar uma dor de cabeça muito grande, pode travar a coluna. Então ela vai refletir negativamente no corpo, não vai ser aquele friozinho na barriga que normalmente as pessoas costumam sentir. Então, é sempre pensar que a ansiedade deve ter um equilíbrio. E aí, como que música e outros tipos de arte ajudam, né, a cuidar dessa ansiedade, a pensar nessa ansiedade como uma coisa positiva? Tudo aquilo que gera um certo conforto no nosso corpo é saudável para nós. Então, quando você percebe que a sua ansiedade já está causando mais prejuízos do que benefícios no seu corpo, é a hora de buscar ajuda. E como lidar, né, com esse receio de pedir ajuda profissional? É muito complicado isso, porque nem sempre as pessoas vão entender a ansiedade como um transtorno que precisa ser tratado, um transtorno que precisa de cuidados. Em muitos casos é necessário a medicação, porque deixa de ser apenas uma ansiedade simples para ser uma coisa que necessita de uma ajuda neuroquímica. Então, ele deixa de ser apenas um frio na barriga para ser algo que vai desenvolver outras patologias no corpo, como, por exemplo, uma gastrite nervosa, enxaqueca.
Então, as pessoas precisam buscar ajuda com mais facilidade. Pode ser a terapia, assim como outras formas de aliviar também a tensão, porque a ansiedade, quando ela deixa de ser benefício para o corpo, é porque a carga de tensão do corpo está muito grande. Então, o que a pessoa pode fazer? Buscar atividades de lazer que sejam prazerosas, que causem conforto e tirem esse desconforto dos sintomas que a ansiedade traz. Então, algumas pessoas vão sentir mais conforto em caminhar, fazer exercícios físicos, que é muito bem recomendado, porque o exercício físico libera muita adrenalina, então a adrenalina não vai ficar acumulada no corpo. Outras pessoas preferem a música, ou tocar algum instrumento, ou até mesmo cantar. Assim como algumas pessoas preferem fazer leituras e as outras vão para terapia. Então, as pessoas realmente, né, os indivíduos têm uma certa resistência em relação a buscar ajuda, porque o transtorno de ansiedade é um conceito novo e antes ele era visto como algo natural, como algo normal que não precisava de tratamento, não era necessário um tratamento. E na realidade é. A partir do momento que começa a causar prejuízos, é necessário um tratamento. Então, quando você recomenda para alguém buscar ajuda, não necessariamente precisa recomendar em primeiro momento uma terapia. Claro que a terapia é o mais indicado, né? Mas se essa pessoa tiver uma certa resistência, começar a indicar atividades que possam aliviar essa tensão, que possam aliviar essa ansiedade. Se não, buscar a psicoterapia, que é o mais viável, que é o que vai tratar melhor, é o que vai solucionar melhor o problema. Porque a psicoterapia não vai apenas libertar da ansiedade, mas ela vai criar mecanismos, vai ajudar a criar mecanismos para lidar com esse tipo de situação. Situações que aparece a crise, situações que são desconfortáveis, situações em que o indivíduo se sente numa tensão muito grande. Então, é natural que as pessoas se sintam receosas, mas é fundamental que elas sejam motivadas e estimuladas a buscarem ajuda a partir do momento que a rotina e o cotidiano dela começa a ser prejudicado por conta da ansiedade. Primeiramente, em nome do grupo todo, gostaria de agradecer a Yara por aceitar participar e agregar tanto ao nosso podcast. Em segundo lugar, acho interessante ressaltar e trazer para a nossa discussão o que ela disse a respeito da arte como uma forma de tratamento também. A arte é um leque muito abrangente, e até mesmo por isso, ela pode, deve e é uma forte parceira no tratamento de transtornos como a ansiedade. É por meio dela que uma janela de possibilidades quanto à forma de exteriorizar o que se passa no nosso eu se abre. Basta escolher, como as meninas encontraram sua voz em minhas ilustrações e textos, ou ainda como diversos nomes da música, que encontram, por entre seus acordes e versos, uma válvula de escape. Pensando em algumas das diversas canções que abordam o tema em questão, e que, muitas vezes, ao menos nos damos conta, reunimos, junto a indicações de livros, exemplos de músicas que retratam a ansiedade pelos olhos de seu compositor. Tanto as indicações de livros, quanto os links diretos para as nossas canções selecionadas, você pode encontrar acessando a nossa cartilha, que estará disponível para download em PDF. Além da arte também, há outros fatores que podem nos ajudar na melhora da ansiedade, como por exemplo, a prática de exercícios físicos, a meditação, conversar com outras pessoas liberando mais seus sentimentos e abrir-se para se divertir mais. Outro fator muito importante também é o autoconhecimento. Quando estou me referindo ao autoconhecimento, não estou simplesmente me referindo no fato de você se aceitar, mas sim ao fato de conhecermos nossos limites, como por exemplo, saber nossos pontos altos e os nossos pontos fracos, e quem ou o que nos leva a ele. Como por exemplo, quando nós nos conhecemos mais, é mais fácil da gente se compreender, e as outras pessoas também. Bom, então alguém chega pra você e fala assim: ai, a minha ansiedade está estável, não preciso mais ir em um psicólogo. Amigo,
Amiga, não é muito bem assim que funciona, não. Sim, a psicologia é muito mais complexa do que a gente imagina. Para termos uma base assim, nossos sentimentos estão em constante movimento. Então, se hoje a sua ansiedade está estável, amanhã ela pode estar toda bagunçada. E é com isso que eu chamo a estudante de psicologia Karina Almeida para citar os malefícios de se dar alta. Então, o que acontecer quando a pessoa ela se dá alta? Essa pessoa, ela se deu alta porque ela conseguiu criar mecanismos para ela conseguir diminuir o nível de ansiedade que estava elevado com ela. Ela conseguiu perceber aonde que ela estava aumentando o nível de ansiedade, aonde estava causando desconforto e conseguiu inverter essa situação, conseguiu trazer essa ansiedade para níveis benéficos para ela. Então, caso isso tenha acontecido, ela até pode se dar alta e ela terá então apenas que manter esses mecanismos, sempre tá buscando um equilíbrio em relação à ansiedade. Mas se a pessoa ela não conseguiu criar esses mecanismos, e mesmo assim ela se deu alta, então a ansiedade quando ela vir, ela pode até vir mais forte. E aí pode vir mais sintomas, ou ainda pode estar acarretando em alguns transtornos de ansiedade. Então, é sempre importante a gente manter um tratamento, caso ele esteja sendo feito. E aí, esse processo de alta, ele vai surgir quando o paciente ele consegue lidar com essa ansiedade e consegue criar mecanismos, consegue se ir adaptando aos níveis de ansiedade, fazendo com que eles diminuam. E então, a partir disso, a alta ela pode ser dada, ela pode ser conquistada. Mas, ao contrário, ela pode ainda causar mais conflitos ainda para o sujeito. Então, por isso a importância de continuar e até um final. E esse processo de alta, ele vai surgir, ele vai aparecer. Mas tem que ser uma coisa em que o paciente ele esteja preparado para isso também. A pessoa também ela tem que estar preparada para esse processo de alta acontecer também. Em nome de todo o grupo, eu gostaria de agradecer você, Karina, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento e ter cedido um tempo também para nos ajudar. Assim como foi apontado pela Lara e pela estudante de psicologia Karina, para alguém que sofre com ansiedade, é necessário manter uma constante linha de ferramentas que ajudam a pessoa a controlá-la. Além disso, devemos estar sempre atentos às armadilhas invisíveis do nosso cotidiano, que na maioria das vezes são muito prejudiciais. Elas acabam impedindo nosso crescimento pessoal. Devemos entender que deve haver um equilíbrio nas nossas emoções. Nos autossabotamos de diversas formas, como, por exemplo, podemos usar a comparação. Nunca sabemos pelo que o outro já passou ou está passando. Dessa forma, não podemos nos deixar levar, medindo nosso progresso com a régua de outra pessoa. São pessoas diferentes, inúmeros contextos diferentes. Nunca se culpe por aquilo que não dependia só de você. Sua saúde mental deve ser prioridade. Não tenha medo de se afastar do que não te faz bem. E faça isso por você. E se for preciso, mude. Comece de novo. Comece por dentro. Quando as coisas não vão bem dentro da gente, tudo que está à nossa volta também parece não estar no lugar. Antes de ser plural, aprenda a ser singular. Não tenha medo de soltar a voz. Procure ajuda. Você não está sozinha. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E mais uma vez, gostaríamos de agradecer a Yara e a Karina, que foram fundamentais durante todo o processo de criação.